Olá pessoal, começa uma edição especial do podcast do Termômetro Oscar. Vamos fazer nosso top 10 melhores filmes de 2021. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor. Olá, gente. Olá. Feliz ano novo. Que 2022 seja bacana, bonito e cheio de filmes bons pra gente assistir. E eu, Renan Morgado, fundador e criador do Termômetro Oscar Cinema e tudo isso. E aí, Renan? E aí, a gente atrasou um pouquinho esse ano, não Mas é? teve um bom motivo, foi explicado. Sim, sim. Teve estresse até o último dia do ano. A Netflix Então a largou o gente. filme pro último dia. É, então, para ser justo, não é, com todos Sim. e com todos os participantes, essas coisas assim, nós esperamos, né, para poder fazer toda a listagem. E vamos lembrar que a listagem ela é feita também com filmes que estrearam no Festival do Rio, na Mostra de Cinema de São Paulo, né? Sim. Então, assim, se os filmes também estrearam nesses festivais, na mostra, também consideramos para o top 10. Filmes que chegaram Filmes até o Brasil. Exatamente. Filmes que não chegaram não vamos colocar no top 10, não é? É bem básico e normal. Sim. Mas sem a gente enrolar muito, que a gente tem muito o que falar, não é? Vamos começar com o top 10. Em 10º lugar, Décimo lugar, tivemos o nosso primeiro empate, que é com o japonês Drive My Car. E com a estreia da Netflix do dia 31, A Filha Perdida. Pois é. Não precisam bater na gente, não é? Por causa das nossas escolhas, não é? É gosto, vamos discutindo, não é? É uma escolha interna, são coisas, não é? Vamos vendo como é que são feitas as posições, essas A coisas. gente mesmo discute entre as escolhas, sobe um, desce um, sobe. Exatamente. E aquilo também, às vezes, muda a opinião. Quantos tops que a gente já fez, que a gente tá revendo, que a gente fica pensando assim, por que a gente botou nesse lugar mesmo? Bate um É uma. arrependimento, fala, gente, o que a gente tava Bate, com a é cabeça? normal. Exato. Mas tem que ser feito, vamos fazer, né? Sim. Então, assim, Drive My Car tem uma história muito boa, não é? Uhum. Só que eu acho que é muito longo o filme. Duas Eu acho horas e que meia, 2 horas e 40, alguma coisa e se as assim. pessoas reclamam de lentidão de filme, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falam, esse filme é muito lento, esse filme demora pra acontecer. Se for ver Drive My Car, vai ficar louco, porque são quase 3 horas de filme e é muito devagar o filme. Eu acho que um dos pontos negativos na minha visão é a lentidão do filme. Eu acho que se fosse diminuir um pouco mais, o ritmo ia ser melhor até pra trama. Porque é uma trama boa, é interessante. As mudanças, os revés, as coisas que tem. Só que eu acho que é um pouco longo demais, entendeu? 3 horas para as pessoas que gostam de ver filmes com mais ritmo, não é? Não vão achar tão interessante. Mas é muito boa a questão da vida dos personagens, não é? A mudança da vida dos personagens, de como as coisas acontecem, o que é o Drive My Car em si, não é a questão. O que eu achei interessante também é que o filme, acho que uns 40 minutos para começar o filme assim oficialmente, sabe? Se Uhum. fosse um grande prólogo para poder explicar, porque se eu não me engano o curta não, o conto do qual se Uhum. baseia, não é? O filme tá ao oposto. Pelo jeito, mais ou menos o meio e o final do filme é o início do filme e o início do filme é o final. Pelo jeito, eles alteraram a ordem. O que eu acho? Só colocar um adendo aqui pra quem gostou, pra quem se interessar, o livro é O Homem Sem Mulheres, do Haruki Murakami. São 7 contos e o Drive My Car tá lá junto. Isso. E aí, se eu não me engano, fazem essa. Eu acho que até é interessante, porque eu acho que se fosse ao contrário também ia tirar um pouco, eu acho, da questão em si. Mas olha, é um dos grandes nomes dessa temporada, Uhum. não é? Principalmente para filme estrangeiro. Tá correndo bem, tem sido bem falado. Mas aqui Venceu o tá em roteiro em décimo. Cannes, venceu muita coisa, venceu o melhor filme em Nova York, venceu o melhor Porque filme a em história, a Boston. história é boa. Eu só não acho que o ritmo esteja bem. Eu também não sou, não é a pessoa que vai mandar mudar o filme. Mas eu tô falando, pra mim,
pra mim isso é um pouco às vezes cansativo, entendeu? Isso vai perdendo, é tipo você dando a história, vai ficando interessante, vai ficar interessante, daqui a pouco- tanto que o prólogo eu achei muito mais rápido. A história, o início da história, ele é muito mais rápido. E depois vai Uhum. ficando e vai caindo o ritmo, sabe? Mas é assim, né? É o estilo do filme. Pra quem gosta, não é? É um bom filme. E o empate também ficou com a Filha Perdida, não é? Isso, de Maggie Não Gyllenhaal. batam, não batam na gente, não é? Não sejam, né? Mas o que acontece com a Filha Perdida? Eu acho que é uma trama muito interessante. Foi adaptado, né, pela própria Meg. Eu acho que para um primeiro filme tá muito bom. Para um primeiro filme, não é? E tendo o apoio ali da Olivia, que é uma atriz que você sempre fica atento, não é? Ao que ela faz. A Jess que faz ela no passado também tá muito bem, tem o seu momento. Ela faz uma coisa aqui em A Filha Perdida muito interessante, que a gente sempre reclama, eu e o Dan, da questão de flashback. Eu odeio. É, porque flashback é uma coisa que vai, às vezes, cansando o filme, porque às vezes você não tem conexão nenhuma e eles, como escolheram uma atriz, né, com bom talento para poder manter a força, para poder estar no passado e a gente tá junto. E ela foi esperta porque o flashback ela vai começando assim, vem pouquinho, tipo, como se fosse lembrando flashes de memória, sabe? Bem rápidos. Uhum. E depois vai aumentando, até o momento que é enorme o flashback que se faz, pra gente poder entender. E o título é. A pessoa que for ver o filme vai entender o título, não é? Lembrando Mas. também que A Filha Perdida é o livro da Helena Ferrante. Um Isso. best-seller, né? Muito famoso, então o filme vai ter bastante visibilidade. Pois é um Que inclusive filme. vai ajudar a Olivia Colman a chegar ao Oscar também, né? Vai ser bem Eu comemorado. acho que ela. Sim, que eu acho que ela sim vai ser indicada, porque ela tá numa atuação bem interessante. Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não vão concordar, mas foi o que eu achei. Eu achei um pouco. Apesar da gente entender o que se passa no passado da personagem da Olivia, eu acho que não há muita conexão entre as duas atrizes que fizeram o papel. Não parecem, às vezes, que são a mesma personagem. Eu acho que é mais uma explicação do porquê a personagem se tornou assim do que uma ligação uma a outra, entendeu? Eles até pintaram o cabelo da Jess, fizeram live e ficou pra ficar parecido, mas não achei que houve muita, não sei, não senti muita essa conexão. Uhum. Às vezes é complicado, né? É uma questão às vezes que as duas atrizes têm que ver, não é juntas, não sei. Mas é um filme interessante com um final interessante. Mas qual é uma questão do filme que eu fiquei meio assim? Eu acho que dá muitas voltas, entendeu? Dá Uhum. muitas. Eu acho que você pode dar voltas no filme, obviamente, porque é o normal pra você criar a curiosidade. Mas eu acho que dá muitas voltas e isso às vezes pode ser um pouco, tira um pouco o foco. Mas é muito Você não interessante. chegou a ler, né? Porque o livro ele também ele vai bastante, ele é bem. Mas é Ele, livro. o livro narra as duas histórias também, o passado e o presente de forma junta e ele demora pra explicar tudo Mas corretamente também. livro e filme são coisas diferentes, né? Nossa, Não eu tô dá. falando pela forma como o livro também é contado. Ah, sim, sim, sim. É aquilo também ela pode ter que a Meg queria talvez ser mais próxima do livro, não fazer Sim, muitas mudanças, não é? sim. Mas e, e de resto eu acho que foi uma boa direção sim da Meg. Eu não Uma acho que a boa Olivia estreia. ganhe, não acho que a Olivia ganhe o Oscar. Não acho. Eu acho que ela vai ser indicada. Não Mas ela tem vejo. bastante chance de ser indicada a roteiro adaptado, né? Sim, sim. Mas E assim, pegar talvez uma 10ª vaga em melhor filme, já que agora vão ser 10, então ela pode lutar por uma vaga em melhor filme. talvez. Não acho muito. Não sei. Eu acho interessante a temática do filme, da questão da mulher em si, o papel da Uhum, mulher, não é? A questão dela ser mãe, a questão dela ser mulher, a questão dela trabalhar, entendeu? uhum. E as escolhas que a gente às vezes faz e se arrepende depois, não é? É a vida. Tem que às vezes lidar com elas e o que às vezes é bom numa hora pode se tornar muito doloroso depois. Mas eu achei Sim.
muito interessante. A Dakota tá engraçado. Essa temporada estão os dois, né? A Dakota e Jamie. é, em dois filmes com destaque pro Oscar. Engraçado, Tá né? vendo? É a temporada da redenção. É, a carreira, né? Carreira. Uhum. Mas vamos lá pro nono lugar. Nono No lugar, nono Renan. lugar. Nono lugar foi também um empate. Prometemos que esse é o último empate da lista. Então, no nono lugar ficou No Ritmo do Coração e Ou Iden- Coda. Coda, não é? E Identidade. Eu, Ah, eu fala, já fala. acho legal porque são os dois filmes menores da lista estão aí, né? Os dois independentes, os dois correndo por fora. Sim, e sim, é, No Ritmo do Coração, tava pensando aqui, Coda, mas, mas vamos falar o nome nacional. No Ritmo do Coração, ele não tem características daquilo que a gente falaria. Ah, vai se destacar que filme, vai fotografia, edição, não há, eu não vejo muito disso. O que eu vejo no Ritmo do Coração é a trama, Uhum. não é? É uma trama que as pessoas, apesar de ser uma adaptação de um filme francês, não é? Ele E uns atores também que trabalham bem, né? São atores bons. exatamente, é por causa dos os atores e a trama fazem o filme. Tanto que a Uhum. versão francesa desse filme, pelo jeito, na época, foi muito criticado o filme, porque dos quatro atores, dos três atores que fazem surdos, não é? Uhum. Ah, dois, dois eu acho que não eram surdos. Imagina, não é? Então isso foi uma grande polêmica. E dessa vez não, todos são. Todos os que fazem surdos são surdos mesmo. Sim. E é muito interessante você poder ter essa perspectiva da vida, não é? É Como engraçado que uma já veio de família. um ano que teve o Som do Silêncio, né? Já Exatamente, eu também trabalhou achei isso bem isso. interessante. Sendo que dessa vez é uma visão da família, mas é a visão de uma filha. Qual é o significado? Filha de pais adultos surdos. Mais ou menos isso que significa Uhum. coda. Então, é uma perspectiva exatamente de uma filha que ouve, não é? Diante de uma família em que todos são surdos. Então, as Uhum. dificuldades, não é? De uma que ela meio que acaba se tornando meio que uma conexão pro irmão e pra mãe e pro pai, pro mundo. Então, ela toma muita responsabilidade, não é? Por causa, né, de Uhum. estar entre os dois mundos. E ela acaba estando nos dois mundos. E uma pessoa que está sempre entre dois mundos, às vezes não está em nenhum mundo. Não sei se você tem essa noção, né? Mas é tipo assim, parece que não é do mundo dos surdos, mas também não é do mundo dos que ouvem. Fica naquele limiar. E ela fica É o que nem nessa falou, né? questão. Quando está em cima do muro, estão uma pedrada dos dois lados. Exatamente. E ela quer tomar uma posição na vida dela, não é? E isso é uma questão interessante no filme. E eu achei muito fofa a história, apesar da gente meio que prever como é que o Uhum. ritmo e a sequência da trama passa, mas eu achei muito interessante, sabe o que eu achei muito interessante no filme? Tem uma passagem que eles fazem meio a estilo O Som do Silêncio, que é meio que pra Uhum. você ter a sensação do que é que eles passam. E só aqueles segundos te fazem compreender tanta coisa, sabe? É muito bom Uhum. quando coloca a visão dos outros personagens. Identidade. Eu achei que foi uma grata surpresa. Uhum. Porque eu não estava esperando que o filme fosse tão bom. Não estou dizendo que ele fosse Eu, mal, mas eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu achava que eu podia. tive muitos sentimentos, porque logo de cara eu gostei muito do começo. Acho a primeira cena muito boa. Depois ele foi perdendo um pouco do ritmo. E Mas pra mim melhorou bastante de novo na parte final. eu acho que assim, as pessoas falam exatamente do ritmo. O Drive My Car são 3 horas, Identidade é 1 hora e meia. É, uma hora e Quando você meia, tem uma hora mas. e meia, eu acho que você pode se dar o luxo de fazer algo lento. Entendeu? Porque é Sim, uma hora e porque é meia. curto. Exatamente. É curto, você quer fazer algo lento, 1 hora e meia.
E eu acho que Identidade me surpreendeu. Fotografia, achei muito bonita. E a estreia da Rebecca Hall também, né? Na direção, Exato. no roteiro, na produção, tudo. Que demorou acho que 10 anos pra ser feito. Foi algo muito longo o roteiro. Uhum. Demorou muito tempo. E eu acho que a Ruth e a Tessa estão Terça. muito bem. Uhum. A Tessa tá mostrando um lado que eu não conhecia ainda, não é? Não, se uma das duas chegar ao Oscar vai ser muito legal. Sim, mas eu achei muito interessante a trama. A trama é muito interessante. É uma coisa que eu nunca tinha. Não é que eu nunca, mas assim, a gente não tinha essa perspectiva, não é? Sim. Sobre a questão do termo passing, que no Brasil ficou a tradução identidade, mas passing é aquela coisa de se passar por uma identidade, não é? Se passar pela que não é. Ou seja, Uhum. ela é negra, mas se fazendo passar por branca, tanto que ela é loura, até tem o cabelo todo pintado, para poder mesmo estar no meio dos brancos e poder, ainda mais naquela época que era muito problemático, não é? É que se passa nos anos 30, né? Alguma coisa assim. É por aí, mais que um pouquinho antes. E, e é muito interessante você vendo porque as cenas do filme, elas se alteram muito tempo, né? Passa muito Uhum. tempo entre cenas, então você tem que meio que correr pra poder seguir, né? Tipo, uma cena é numa semana, aí outra cena passa às vezes meses, né? E, Uhum. e eu achei muito interessante, 1 hora e meia. Eu gostei das duas, as duas estão excelentes e a história é surpreendente, né? A história vai se surpreendendo, que você acha que vai ser uma história muito constante e ela vai, até o final, ela vai dando suas Uhum. alterações. Então é isso. Eu vou de Vamos oitavo ao lugar. oitavo lugar. Oitavo lugar é o musical Tic Tic Boom, com o Andrew Garfield. Pode falar. Andrew Garfield tá correndo em busca de mais uma indicação ao Oscar. Talvez venha e vai ser muito bem-vinda. É... Contextualizando, né? Tic Tic Boom é a história do... Como chama o escritor que fugiu? É o Josh? Josh? Fugiu. Do cara que escreveu o musical Ranch, Acho que é o que Josh. ficou muito famoso quando estreou, que fez muito sucesso. Mas o Tic Tic Boom se passa antes dele fazer o sucesso, que é ele contando como era a vida dele perto dos 30 anos, que ele só queria conseguir compor e É porque a ter gente. sucesso compondo as músicas dele, as canções dele. É Jonathan. 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 E se Jonathan mistura Larson. junto com os amigos dele do teatro tudo e do começo da AIDS, né, que ele vê amigos morrendo e tudo mais, e sente que o tempo É, tá acabando. Esse é o Tic Tic Boom. sim, no início. E no início do filme a gente já sabe que ele não está vivo, Uhum. né? É uma das coisas que a gente já sabe desde o início do filme, então não Não é é um um spoiler. spoiler É a primeira grande. coisa que ele fala, basicamente, é isso. Exatamente. E, assim, eu tava pensando sobre o Tic Tic. O- e, e eu acho que é um tipo de musical que as pessoas gostam. Eu adorei. Porque você não sente. Sabe, exatamente, porque você não sente que está vendo um Sim, musical no começo do filme. Então o filme vai te levando até um momento que daqui a pouco já é mesmo estilo musical, sendo que você já entrou tanto na trama que já não te incomoda sim, tanto. Porque tem muitas pessoas que se incomodam com musicais, porque imagina, as pessoas estão falando, daqui a pouco começam a cantar. Isso incomoda muito. As pessoas, tem gente que fica envergonhada. Eu já vi sim. pessoas envergonhadas assistindo musical porque ficam constrangidas. Infelizmente, porque nunca assistiram muito musical. Quando você assiste muito musical, você fica acostumado com Mas isso. todas as músicas do Tic Tic E Boom são muito bem inseridas, eu acho. exatamente, muitas coisas se passam na mente Uhum, dele. Então acho que para as pessoas vai fazer muito mais sentido. sim. O Andrew tá muito bem no É, eu papel. acho que é o melhor papel Eu dele que eu acho já que vi ele. agora com o Tic Tic Boom. Sim, o personagem, assim, no início do filme me irritou um Ah, eu pouco. gostei. Pra mim funciona. Pra mim funciona. Não, é que no início ele é um pouquinho irritante porque ele não deixa de ser egoísta. Sim, A com trama mostra certeza. isso. Então isso.
é um pouco irritante do personagem. E com o tempo ele vai vendo. É uma pena como a vida dele acabou, não é? Não teve tempo de ter o sucesso que ele tanto buscava, não é? O reconhecimento, pelo menos. Ele sentiu um gostinho, mas não Sim. chegou a A ter ver tudo que muito. podia, Mas ele também tudo devia. que o musical ia virar. Exatamente. Então eu acho que é uma pena. As músicas estão boas, aquela cena. Não vou falar que senão vou dar Não. spoiler. E eu acho que. Eu acho que é um filme que pode aparecer sim em melhor Também filme. acho. Melhor ator pro Andrew, talvez melhor edição, porque a montagem é bem legal. Melhor som, E vamos talvez. lembrar que quem é o diretor, É, o não é? diretor é o Lin-Manuel Miranda, um dos grandes compositores de Exatamente. musicais dos E últimos anos. exatamente. Eu acho que por isso que ele conseguiu fazer bem o musical, É, entendeu? Porque ele também teve uma visão de uma pessoa é. que E faz provavelmente ele musical. também passou muito tempo com a mesma visão do próprio Jonathan. De escrever um musical e querer Exatamente. produzir, não saber aonde, sentir, E ele demorou muitos sentir anos. essa Ele demorou anos urgência, pra né, de fazer o In The conseguir escrever Heights. alguma coisa, de conseguir ser alguém. Ele demorou anos pra fazer o In The É, Heights. E depois de anos pra fazer o Hamilton. Ou seja, ele sabe o processo que é o Hamilton. Imagina, olha o sucesso que se tornou. sim. E ele também, né, ele virou Então, compositor da Disney e tudo, foi indicado ao Oscar por Moana, pelas músicas do Moana. sim, mas ele ainda não conseguiu. Imagina, ele já mostrou que é bom diretor, compositor, mas ele ainda não conseguiu atrair pra atuação. No cinema, pelo menos, que eu Não digo. é. É, eu acho que ele vai Não, ganhar não Oscar de conseguiu ainda canção em alcançar. algum momento, então não sei se vai ganhar Oscar de atuação. Não, eu acho que por É, enquanto por ainda enquanto ainda não. não. Quem sabe, né? O Tic Tic Boom tá muito bem. Eu acho que ele É, fez uma eu gosto boa bastante. adaptação da vida do Jonathan. E Próximo, Renan. ele aproveitou muito, rapidinho, ele Ah, aproveitou muito bem o baseado no musical, né? sim. Então fez muito bem a adaptação da própria vida que o Jonathan escreveu. Vamos lá. Sétimo lugar, King Richard, Criando Campeãs. Pois é, olha, uma história incrível de perseverança e de. Eu acho que quando a história é tão incrível, ela sobe pra qualquer lugar, entendeu? Até pro Oscar. Quando uma história é muito incrível, você vê o Richard ele construindo a vida da família diante de um sonho que poderia pra muita gente ser impossível, Uhum. não é? E o filme vai mostrar. O filme é um filme, eu acho que muito estilo comum desses filmes que a gente já viu sobre pessoas que vão em busca dos sonhos. Até o Tic Tic Boom, É, né? Mais um sobre, né? Sendo que é mais estilo, acho que quanto o Tic Tic Boom parece um pouco mais diferente que é musical, não é? Esse já é mais estilo tradicional, aquele dramático, estilo dramático, tem reviravoltas. O Will Smith está bem, só que com certeza eu acho que poderia sim ser indicado ao Oscar por talvez esse vença. papel. E isso é que eu não sei. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Sabe por quê? Hum. Porque eu acho que o personagem começa muito bem e depois para. Ele fica constante. Não há grandes mudanças depois, entendeu? Porque depois realmente você vai vendo que o filme vai focar na Serena, na Serena e na Venus, né? Que é a Venus. Uhum. E então o filme já fica mais focado nisso, acaba se focando nisso e eu acho que deixa um pouquinho ele, apesar dos pesares dele estar assim no filme o tempo todo, mas sem tantos holofotes, porque você quer saber, apesar de você saber o que vai acontecer, você quer ver o que tá acontecendo, né, na evolução delas. Uhum. Mas é muito inspirador, não é? Quando uma pessoa vai atrás mesmo na dificuldade, porque o que o filme fala, porque você conseguir criar uma estrela, né? Pode ser, mas duas na mesma família, às vezes é uma coisa que no tênis é muito difícil, né? Você ter duas. Enquanto no cinema você acaba vendo mais, não é? Irmãos, irmãs. Mas no Mas esporte assim, ainda. no esporte, né?
e que queiram as duas seguir o mesmo caminho, né? É bem interessante. Eu achei interessante o filme e eu acho que as pessoas vão gostar assim do filme baseado em fatos reais, aquela coisa que a academia O Will adora Smith, também, que é né? muito, que sempre muito bacana, né? Sempre boa bilheteria. Sim, sim. Sim, ele tá e ele tá numa atuação que depois você vê nos vídeos do verdadeiro Richard, você vai vendo que ele fez igualzinho, entendeu? Tá Uhum. igualzinho. Tanto que ele tá muito bem no início do filme, porque você vai vendo, não é, o personagem, né? Mas depois eu acho que fica estático, na minha visão. Fica um pouco estático. E mas vamos ver, Mas não tirando os né? favoritos pra chegar ao Oscar e talvez vencer. Não, não tira. É, Talvez talvez vença, vença. mas na minha opinião, eu ainda não vejo vitória ainda. Calma. Muita calma. Sim. Vamos lá. Então, sexto lugar, Sexto lugar de Steven Spielberg, Amor Sublime Amor. Outro musical. Que, outro musical. ao meu ver, numa temporada com tantos musicais, é o maior, assim. É, Foi uma super produção, ah, é o sim, Steven mas Spielberg. é que é um ano de muitos musicais, até meio atípico, né? Porque teve bastante musical que chegou até aqui. Mas fazia tempo que eu acho que eu não gostava tanto de um filme do Spielberg. Mesmo sempre gostando, porque é o Steven Spielberg. Mas eu acho que é o melhor filme dele em muito tempo. Acho que eu senti um pouco o tamanho do filme, que é 2 horas e meia, 2 horas e 40, alguma coisa assim. Eu senti, achei um pouco longo, mas é muito bonito. É muito bonito. Sim, sim, a A fotografia fotografia, e as atuações, figurino, é tudo direção de muito bonito. arte. As É muito canções são colorido, né? boas. A Rachel Zegler é muito boa. Talvez ela não seja indicada porque não vai ter espaço na categoria, mas se tivesse um espaço lá, ela seria merecido, seria legal. É, no momento a gente até tá apostando no termômetro, Sim, mas mas é que tá muito concorrido ela, Nicole Kidman ali e tal. é aquela quinta vaga que a gente sempre fala, É, a né? quinta vaga. Que pode ser ela, Penelope Eles. Cruz ou Nicole Kidman agora. Ah, ai, gente, não vou falar sobre. Não Foco, posso falar, foco, foco. porque eu vi, não é? Eu vi Já e tá na Amazon, o Ricardos, né? sim, sim, apresentando os É, Ricardos. mas calma. Não tá no top 10, né, Não gente? está. Então isso significa Não alguma está. coisa. Mas é que tem que falar da Ariana DeBose, que realmente cresceu muito na temporada e faz sentido, porque ela é muito boa. E engraçado que depois eu até fui ler sobre como foi na época o original e eu vi algum site falando que o primeiro Amor Sublime Amor lançou a carreira da Rita Moreno e vai Sim, lançar também da lançou, Ariana, não tenho lançou. dúvida. Sim, a Rita Moreno é tão fofo quando ela ganha o Oscar. Quem puder ver o vídeo, vê. Ela tá tão surpresa, que tipo, você fica contagiado pela felicidade, né? Dela Sim. ganhar o Oscar, né? E foi a carreira dela, veio daí, com certeza. Da Ariana eu também acho que vai. E é muito interessante. É como se deve ser para ela quase um ciclo, né? Porque ela volta a Amor Sublime Amor, não é? E A volta, Rita e Moreno. eu achei que seria uma participaçãozinha ali, tipo um Stan Lee nos filmes da Marvel. Mas não, deram Hum. personagem, deram música, ela canta, Ela se tornou uma lenda, é não é? legal, é Dentro do bom, próprio. é legal. E. E eu acho que chega no Oscar, chega pra melhor filme. Eu acho que pega tranquilamente uma vaga em melhor filme. Melhor Uhum. fotografia, atriz coadjuvante, montagem, talvez direção de arte, figurino. E o Steven Spielberg pode ir pra direção, hein, Renan? Pois é, a gente também tá apostando nisso nesse momento, mas não sei. Pode ser, não vou dizer que não. Também acho que esse ano tem alguns nomes interessantes pra categoria de direção. Eu não sei se ele vence, mas tá Não, ali, vencer não eu acho que vence. ele estaria. Ali na 5 eu acho que ele vai estar. Não, vencer não vence. Só se tivéssemos um ano estilo. Vou até relembrar. Estilo do. Quando houve o Ben Affleck que ele não foi nomeado, lembra? Sim, daí caiu no colo. Que Aí ninguém tava. sabia ninguém sabia quem ia ganhar, porque podia ser o Steven Spielberg, Ou Ang porque ele Lee, tava eu com lembro disso. o Ang Lee. E o Ang Lee ganhou e, tipo, todo mundo, legal, mas assim, eu acho que ninguém tava, tipo,
Sim, é um ótimo filme, mas ok, Ang tá bem, Mas é que é porque aquele entendeu? Oscar era do Ben Affleck, tava certo já. É, apesar de muita gente não gostar do filme. Ah, eu gosto bastante. Eu vi, só naquela, É, eu vi acho mas, que umas 2 vezes naquela época e não revi, mas na minha memória é bem legal. mas o Amor Sublime Amor, eu acho que o Steven Spielberg tinha ainda uma responsabilidade, porque é um filme vencedor do Oscar de É, melhor filme. Entendeu? Então é você readaptar um clássico que ainda é vencedor de melhor filme. É tipo. Pode ser suicídio, né? Então. Mas ele pelo jeito, conseguiu. Vamos lembrar, conseguiu atrair os críticos, porque o público não conseguiu. a crítica foi Claro que fraca. A estamos no crítica meio de não, uma a bilheteria pandemia foi ainda, fraca. né? Estamos no meio de uma pandemia ainda, mas eu acho que não é um filme que vai atrair muito essa geração, infelizmente. Atraiu a Uhum. geração que fez sentido, porque foi na época, a Uhum. primeira. Mas eu acho que, não sei, não acho que chegue a esse público mais jovem. É, já Entendeu? começa que É um tá, problema. tá lançando. Primeiro começa que são atores quase que desconhecidos, né? Tem nenhum muito famoso assim pro Tirando. público atual. Talvez o Ansel Elgort só. É, só tirando ele, porque. É, mas e aí chega um musical que passa nos Que eu anos. acho que foi até de É, propósito que colocaram ele, pra de ver se, certa forma, porque. se atraía Exatamente, pra mais atrair gente, mais público. público. Público jovem. Eu acho que sim. E aí Eu um acho que sim. musical de 2 horas e meia é complicado mesmo. É. Mas é bom ver musicais assim, estando. Sim, Eu acho que o problema do musical é que depois de Chicago, as pessoas voltaram a querer ver um musical, mas às vezes parece que não são bons filmes musicais, não é? E depois teve aquela questão do La La Land, que as pessoas amavam ou detestavam, isso foi um problema também. Mas eu acho que Amor Sublime Amor, nessa adaptação, eu acho que me surpreende. Eu fiquei muito desconfiado. Quantas vezes eu falei pro Dan que eu estava super sim. desconfiado com esse filme, porque é difícil. Às vezes você pegar um filme tão famoso e eu ficava pensando, mas por que esse filme tá fazendo isso, sabe? Mas é bom que ele também, pelo jeito, revendo, ele corrigiu estereótipos É, isso que eu ia falar agora, que eu acho que bizarros. eu tinha esquecido, mas é muito importante. Ele pegou realmente atores latinos e colocou essa galera lá pra fazer as danças, tudo, e isso é muito legal de ver, sabe? Não, e corrigiu coisas muito mais que são vistas no original. Em Sim. questão até de preconceito, sabe? Da época. É. Aqueles arquétipos, aquelas ideias, sabe? Que são Ele respeitou o aqueles filme, mas clichês. também ele mudou o que precisava mudar, trouxe a cara dele pro filme. É um Sim. musical de Steven Spielberg 100%. E é bom, porque assim ele também já tem mais um gênero na carreira dele, Ele né? faz tudo, é isso. Faz tudo, agora tudo, tá tudo. Vamos então, Vai lá, Renan, quinto lugar. quinto lugar. Não olhe para cima. De Adam McKee. Exatamente. Olha, que bom, hein? Que bom. Boa surpresa. Com Eu um acho que elenco tava todo mundo gigante. desconfiado. Tava todo mundo quando anunciou o elenco, tava todo mundo assim: "Nossa, que elenco fantástico". Quando saiu o trailer, todo mundo ficou assim: "O que que está acontecendo?". Porque houve um certo, acho que todo mundo ficou muito preocupado que o filme fosse bizarro. Tipo, fosse aquele tipo de comédia que não é pra levar a sério, a É sátira, isso que é né? complicado, porque o Adam McKee, ele vem de uma carreira de comédia do Will Ferrell. Então ele fazia os filmes bobo. Aí ele Sim. teve 2 acertos com a academia, 2 filmes mais dramáticos ali e voltou pra comédia. Todo mundo falou, e agora? O que esse cara tá fazendo? E eu acho que a trama não funcionaria se não fosse agora. Também temos que pensar nesse Timing sentido. perfeito. O melhor time. Eu acho que se fosse feito esse filme depois, tipo, daqui a alguns anos, eu acho que não ia ter o mesmo nível de, ah, de atenção que teve agora, É. E se ele não lançasse é? esse roteiro anos atrás, antes da pandemia, também não faria sentido. Não, e é interessante que a questão do fim do mundo é sempre assim nos filmes, porque esse é um filme de catástrofe, né? De fim de Uhum. mundo. É tipo, fim do mundo. Estados Unidos vai mandar ou vai resolver, estamos todos unidos para isso. E dessa vez não, né? Dessa vez os Estados Unidos está totalmente desfragmentado,
Tá todo mundo dividido, sem saber o que fazer. Não há tantos heróis como nos filmes tradicionais, então isso é uma sátira também, não é? E é bom também para os países em que muita gente não olha, não é pro próprio umbigo, né? Uhum. Não percebe que negar certas coisas não vão mudar nada. Vão até piorar a situação, né? Então o filme, por mostrar isso, e vou até falar dos atores aqui. Eu acho que para trazer atenção até ao tema, foi muito esperto colocar pessoas que são super conhecidas, tipo Leonardo DiCaprio. Só botar Leonardo DiCaprio, as pessoas acho que já querem saber o que que é, né? Aí puxa Depois tem a Jennifer Lawrence. exato, Jennifer Lawrence, para um público também jovem. Depois você vê ali, você tem três públicos, três gerações ali meio, apesar de não ter muito tempo entre a Jennifer Lawrence, é uma geração ainda diferente do Leonardo DiCaprio. É. E tem a Meryl Streep, que é outra geração de pessoas, né, com mais idade e, né? E E você eu acho ainda que pega o Timothée Chalamet. Timothée Chalamet que tá em que Duna é, agora, que é mais jovem ainda, né? que é mais jovem ainda, e puxa mais público ainda. É, uma participaçãozinha, mas assim, ainda assim, Não, deve ter ele sido show de assim. participaçãozinha bacana, né? Deve ter sido assim. Você quer participar? Ah, Vem claro, aí, do vem seu aí, vem aí. filme. Sim, sim, porque como ele tá fazendo sucessos seguidos, né? As pessoas. Sempre assim, diretores que fazem sucessos seguidos ou um grande sucesso, as pessoas querem participar do próximo filme. Não, mas o Adam aqui sempre foi disso, né? Desde antes dele fazer sucesso, as comédias Mas eu dele. digo de estrelas A, né? Não, mas o âncora mesmo é Ah, eu cheio de lembro que tem até a participações Marion, mínimas. que acho que é no 2, não é? Acho que é no 2. Não, no primeiro também é sempre de gente que só fala duas falas e já era. Não, tô Isso é bem falando de legal. gente muito conhecida, parece também, que depois tem aquela É. briga entre os. Ai, os Aquela jornalistas. briga entre jornalistas, cada jornalista, cada jornal é alguém famoso. É. É muita gente famosa, mas é uma mini participação também, né? É. Mas a grande aposta, ele também tinha pequenas participações, né? A Margot Robbie, umas coisas assim. Sim, mas assim, nesse eu fiquei mais, tipo, uau, são muitas estrelas. Sim. Tipo, mas que não são mini participações, são participações. Porque eu acho que nos filmes anteriores eram mais mini participações, na minha visão que eu tô dizendo. E, mas assim, é um filme bem interessante e para você pensar, não é? Eu acho que é reflexivo demais o Discutir com o filme. amiguinho. Exatamente. Eu acho engraçado que teve gente que viu e não entendeu o filme, pelo jeito. Porque tava achando que um absurdo aquela presidente louca. Mas Não olhou olha, pra fora, não olhou o jornal, e não olha pro próprio umbigo. não olha pra quem Mas, votou. exatamente. E é engraçado essa visão que as pessoas. Até nisso as pessoas não conseguem ver. Gente, Mas é muito bizarro. Mas assim, eu achei uma ótima sátira, bem interessante. eu também achei. É, A Jennifer Lawrence está numa atuação diferente dela, mais histérica, mas está. O Leonardo DiCaprio também deu uma nova roupagem que eu ainda não tinha visto. Apesar daquela barba que me incomoda muito no início do filme. Me parece muito fake aquilo. Mas ainda bem que resolvem durante o filme. Mas assim, o filme ele é muito interessante. Faz críticas muito boas. E eu acho que vai estar sim entre os indicados a melhor filme. Porque foi e um filme roteiro. que. Foi um filme que tava todo mundo falando. Sim. Tava todo mundo falando do filme. O filme no final do ano se tornou um comentário normal, não é? E eu faço até piada agora se tem uma coisa assim muito estranha. Tipo, se o tempo tá esquisito, imagina, se tivesse que estar frio, e agora tá quente, eu já falo, não olhe pra cima. Entendeu? Que olha, pode ser algo muito perigoso. Mas assim, gostei. Gostei e merece, eu acho que tá bem merecido o quinto lugar. Sim. Próximo. Quarto lugar, é, temos a representante da Itália para o Oscar, A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino. Sim, é o filme que é autobiográfico, né? Vamos dizer assim. É, o filme mais pessoal do Paolo.
É a vida dele, praticamente. Sim. E, e eu me surpreendi no sentido do tão pessoal dele Olha, ter. primeiro eu queria só falar que se você não sabe absolutamente nada sobre o filme ou sobre a vida do Paolo, assiste o filme primeiro antes de ler qualquer coisa. É, exatamente por causa dos spoilers, né? Que as pessoas estão Por dando causa dos meio loucura. spoilers, das cenas que tem, então você assiste primeiro antes de procurar. Pra, Pra pra poder experiência não. ser boa. Exatamente, e você se surpreender, porque eu acho que o bom de um filme é você não saber spoiler e ter as reações, não é? Sim. Ser surpreendido. E A Mão de Deus eu achei que é bem interessante, porque primeiro consegue muito, muito bem reproduzir a época dos anos 80. Muito bem. Eu achei que eu tava mesmo nos anos 80 da Itália. Tava, Uhum. tipo, muito bem conseguido isso, de lembrar uma época antiga. Depois, eu achei muito. Eu fiquei pensando nele dirigindo esse filme, principalmente algumas cenas pesadas do filme. Tipo, deve ter sido um momento muito forte pra ele, né? Mas Sim. também é o único que poderia fazer, não é? Porque é a pessoa que tem noção da vida, né? E então é bonito ver algumas cenas tem alguma coisa ali ou outra que são bizarras, que você pensa assim, nossa, foi assim mesmo que aconteceu? E, e é interessante, todo diretor devia ter um filme assim da vida, né? Tipo, quantos diretores a gente vê que fazem sobre a sua própria vida? Mas eu acho que todo diretor devia ter um Sim. momento, fazer um filme sobre a sua própria vida, porque às vezes pode ser algo Quaron muito. mesmo com Roma foi um sucesso absurdo aquele Roma. Exatamente. Por falar nisso, eu acho que o diretor, ele viu Roma, e eu não, se eu não estou enganado, porque eu acho que eu li isso em algum lugar. E ele viu que por causa de Roma ele falou assim, eu acho que eu consigo fazer. Sim. Entendeu? Ele meio que ganhou coragem de falar sobre a vida dele depois de ver Roma. E que bom que a Netflix tá abraçando esses projetos, né? Sim, pelo menos é uma coisa positiva, porque também o filme consegue ser mais visto, não é? Mas É. assim, não acho que seja um filme pra família, eu não acho que seja. Apesar de mostrar muita família. Mas tem algumas cenas lá que eu acho que são muito pra adultos. É, e, mas é interessante, eu gostei muito do filme e acho que o quarto lugar é bem merecido pra vida. Porque eu acho que também uma questão de filmes de diretores, né, que fazem essa regressão, sempre tem uma tragédia pessoal, né? Alguma alguma coisa que os fez mudar muito, não é? E isso me faz muito entender agora a vida dele, o jeito dele, os filmes que talvez ele escolhe. É. Isso dá muito mais explicação sobre certas coisas. Sim. Então eu acho que foi merecido esse quarto lugar. Pro Oscar. E eu acho que consegue filme estrangeiro? Eu acho que sim. É, ele já tá na shortlist, eu acho que ele vai ser indicado. Eu Eu acho acho. que sim. Porque a Itália não ganha desde A É. Grande Beleza. Que foi Eu acho ele. que divide favoritismo com o Drive My Car agora. É, pois é. Mas assim, é bem interessante. Quem puder ver, não é? Assista que tá na Netflix. É tão bom Assista. quando a gente tem filme que a gente fala assim: assiste, tá em tal lugar, né? E esse é É. fácil. É fácil agora. Assista lá. É. Você não tem que ir atrás, baixar a torrent, não. Tá lá na Netflix, dá pra Ai, ir. que horror. Ué, Fala o terceiro lugar, vamos pro próximo. terceiro lugar. Tá vendo? Também da Netflix. Ataque dos Cães. Olha, é, um, é uma trama boa pra caramba. No sentido de mudanças no. Você pensa assim, quando você tá no início do filme, eu já conheço essa história, sabe? Uhum. E não. E ela vai te dando umas mudanças assim, e depois você vai se surpreendendo e vai se surpreendendo. As pessoas que falaram que o filme é lento, não é lento em comparação ao Drive My Car. Então não é lento, Ataque dos Cães. Entendeu? Ele tem um Então ritmo. nem assista Drive My Car. Fica longe. Não, vejo Drive My Car, mas assim, se a pessoa reclama do Ataque dos Cães, não vai conseguir ver Drive My Car. Essa que é a minha questão.
Alguns filmes têm problema assim de ritmo, mas eu não acho que Ataque dos Cães tem problema de ritmo. São cenas um pouco longas, mas não acho que há problema de ritmo porque tá sempre acontecendo alguma coisa. E o Benedict tá muito bem. Olha, eu acho que ganha o Oscar. Eu acho. Por enquanto, eu acho. Entre ele e o Smith, você acha que é dele? Eu acho que. Sabe por quê? Porque o personagem dele tem mudanças. Essa é a diferença do Will Smith. Eu acho que o personagem dele tem mais. Eu acho que pro positivo, né? Pro Benedict. É que ele Uhum. consegue ter mudanças. Existem. O personagem vai alterando até o fim da trama. E eu acho que é isso que é interessante. Quando você tem um personagem que vai não é evoluindo, mas assim, alternando, né? Para coisas bem Uhum. diferentes e situações bem diferentes. E infelizmente que não dá pra falar muita coisa às vezes do filme porque revela muita coisa. Entendeu? Principalmente porque no filme você começa de uma forma e termina de uma forma completamente diferente. Eu achei muito bonita a fotografia do filme. Eu achei bonita. Me lembra, não tô dizendo que é igual, gente, não tô dizendo que é igual, mas sabe aquela coisinha do. Lembra um pouco. Porque é tão recente que a gente tenta fazer uma comparação logo, né, que é Nomadland, nessa coisa de As paisagens, paisagens, tudo. né? Então eu achei bonito. A Jane tá. Fico feliz pela Jane por ter conseguido fazer o projeto. Porque Voltar, né, ao Oscar depois de 20 anos. sim, e a história do Ataque dos Cães teve anos e anos e anos pra ser adaptada. Sim. Tipo, passou pela mão de um monte de gente até chegar, né? E a Jenny pode ser. A Jenny vai ser indicada em direção, certamente, a favorita. Talvez seja indicada em roteiro adaptado. É uma história muito E. interessante, muito interessante. E Kirsten Dunst e o Code Smith A McPhee Kristen, também indicados. a Dance eu não sei se vai ganhar não, Mas infelizmente. a primeira indicação dela vem. É, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu tô com muita dificuldade esse ano para atores coadjuvantes. Porque qual é o problema no Ataque dos Cães? Pelo menos o que eu achei, ela não tem uma grande cena. Uhum. Ela tá sempre quase chegando. Mas não chega naquela cena que você fala assim, tá aí, o Oscar da Viola Davis, o choro. A gente sabia que ia vir dali. O Oscar Danny Hathaway, o choro também, a Da canção lá. canção. A gente sempre tem às vezes uma cena que Uma dá, cena. né, que dá uma o clipe Oscar. E Uhum. eu senti um pouco falta disso. O Benedict tem toda hora cena, praticamente. Entendeu? Tem sempre uma cena que você fica, uau, né? E pelo jeito, eu também li algumas coisas e ele meio que mergulhou mesmo no personagem. Entendeu? Ele fez umas coisas ali pra poder, né, entrar no personagem e ficar bem. Mas assim, gostei. Gostei muito da história. Só que não foi suficiente pra pegar nem o segundo nem o primeiro lugar. Porque o segundo lugar É é Dana. Denis Villeneuve. Olha, não viu no cinema? Vai ser complicado você talvez entender. É. Entendeu? Porque Procura uma TV grande, porque assim, Duna foi feita pro um amigo cinema. que tem um Duna retroprojetor, foi feito pro vê numa cinema, telona. diferente da maioria dos que estão aí na lista. Por exemplo, Amor Sublime Amor, ok. Mas sim, a maioria dos filmes da lista, as pessoas Tá até tudo bem ver numa tela conseguem pequena. ver em casa. Apesar que todo filme Sim. bom, a gente consegue ter mais atenção no cinema. No cinema a gente tem aquela atenção 100% no filme e consegue ter mais, né? Só que Duna, eu achei que tá tudo muito bem feito. No sentido de fotografia, edição, direção de arte, figurino. Ah, e por isso ele tá no segundo lugar, por causa da conquista pela maioria, sabe? Uhum. Problemas. Não, o Denis fez a lição de casa, pegou o livro que falaram que era infilmável e fez um filme bom. Problemas. Eu acho que assim, pra quem não tá. Por exemplo, Star Wars, né? Que é sempre assim nos filmes de Star Wars. Começam com 1 milhão de coisas, de nomes, de pessoas, e você fica, o que tá acontecendo? Quem é quem? Quem não tá muito inserido no mundo do Star Wars, por exemplo, fica confuso no início de filme, porque são várias referências que você às vezes não tem noção. E Duna é um pouco assim. Sim.
Duna fala muita coisa em pouco tempo e você fica tentando acompanhar. Isso eu acho que é um problema para algumas pessoas. Podem não achar o filme bom. Mas uma vez que você entra na trama, depois que você passa Você vai isso, embora. exatamente, você vai embora e vai querendo ver o que vai acontecer na trama toda. E e é uma produção que tem que ser indicada ao Oscar de melhor filme. Apesar que eu fiquei com dúvidas algumas vezes se ia ou se não ia, porque eu fico preocupado ainda na questão da lembrança da academia. Mas agora sim, eu tenho quase certeza que vai ser indicada a melhor filme. Porque é a maior produção do ano e que é É. boa. Entendeu? Então se eles Uhum. excluírem, vai ficar muito mal. Pelo menos na minha visão. Ainda mais porque deve ser indicado, deve ser um dos líderes de indicações, eu acho. Talvez seja o líder. Eu acho que vai ser o líder. Ele tá muito forte em trilha sonora, em efeitos visuais, em edição, em figurino, em maquiagem e direção de arte. E talvez direção pro Dennis, então ele vai ser indicado ao melhor filme, eu acho. Exatamente. E eu acho que fez um grande trabalho, eu espero pelo 2. Espero que ele faça um 2 muito bom. Porque eu fiquei pensando assim, tava me lembrando, tipo, Senhor dos Anéis. Ok, que foi diferente, porque foram 3 filmes feitos ao mesmo tempo. E foi uma expectativa foi se criando. Mas assim, se Duna conseguisse fazer a mesma coisa, eu acho que o 2 poderia até levar recorde de Oscar. Se fosse tão bom quanto o primeiro e conseguisse levar, sabe? Que você cria uma Uhum. expectativa e no 2 faz uma grande. Apesar que, Um desfecho grande, na né? minha opinião, dava até para 3 filmes. Porque o primeiro filme tem tanta informação tão rápida que se fosse dado aos poucos, acho que também não seria mal. Acho. Ele fazer uma trilogia. Dava pra fazer. Eu acho que dava. E. Engraçado que o Dennis falou que tinha outros projetos, que queria alguma coisa menor, mas que nada, já vai Duna 2 já. Que bom, né? Porque também não pode demorar muito tempo. Pode fazer que nem É. Animais Fantásticos, que faz tá dando dá um muito intervalo, as pessoas perdem um pouco do interesse sobre o. Eu digo Nossa, a grandes esse pessoas. 3 eu achei ótimo ter a Maria Fernanda Cândido, mas o que vai acontecer com esse filme agora? É, mas vamos ver. Mas assim, Duna é um filme que eu acho que se você tiver a oportunidade. Se o filme estrear novamente nos cinemas, acho que é um gasto que eu acho que você tinha que fazer de novo. É um filme que vale a experiência de estar no cinema. Exatamente. Vale muito a pena. Muito a pena. Mesma coisa como foi Mad Max, valia a pena estar lá. Exatamente. Infelizmente a gente hoje em dia fala isso, né? Filme que é pra cinema, filme que a gente vê em casa, porque agora a gente tem muito isso. E eu acho que às vezes filmes que são feitos pra Netflix, eu acho que às vezes não, muitas vezes são feitas pra assistir mesmo em casa, não estão fazendo pra fazer pra cinema porque eles não precisam, né? Uhum. Então, e aí quando alguém faz na Netflix um filme que é pra cinema, tem dificuldades, né? Porque são Sim. poucos, às vezes, os lugares que estreiam e você, às vezes, não tem a oportunidade de ver no cinema porque tá em pouquíssimos lugares. Ou, às vezes, nem tá, só tá nos Estados Unidos. Então, complicado. Mas, ó, Duna. Vamos ao primeiro lugar. Então, primeiro lugar. Tan, 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 tan. É... o eleito melhor filme do ano Pela de gente, não? 2020. Hã? Eleito pela gente, né? Eleito pela gente, o melhor filme do ano de 2021 é Bel. Belfast de Kenneth Branagh. Ex- Branagh. Exatamente, olha. Pode ser um pouco. Ah, é porque o BFS tá ganhando tudo, vocês botaram em primeiro lugar. Não. É um filme, assim como A Mão de Deus, muito pessoal. Pessoal. Uhum. Finalmente o Kenneth botou a cabeça e vou fazer um filme sobre algo que eu conheço, sobre algo que eu tenho, né? E assim, Depois de se arriscar a fazer Thor e ser um filme chato. vou fazer algumas coisas que talvez não fazia muito sentido e talvez, né? E é, é, é fofo. Eu não quero dizer que é fofo o filme. Não tem uma palavra melhor porque eu achei muito fofo o filme. É 1 hora e meia, basicamente, um pouquinho mais. E tá sempre acontecendo coisas, você consegue muito bem viver, está em Belfast, você consegue muito bem sentir que está lá naquela época, algo que às vezes muitos filmes não conseguem,
que eu sinto às vezes muita dificuldade às vezes ver filmes que levam para certas épocas que não conseguem reproduzir. Tantos que temos aqui nomes na lista de filmes que conseguiram Identidade, A Mão de Deus, Ataque dos Cães, Uhum. conseguem reproduzir uma época. Quando você consegue reproduzir muito bem uma época, você consegue me atrair pela gente e atrair as pessoas, não é? Preto e branco, nem tudo, mas assim, bonita fotografia, enquadramentos e coisas assim são muito bonitas. Me pareceu também muito real, sabe? Tipo, as cenas e a relação do personagem, né? Que é ele, né? Com o cinema, ou seja, desde pequeno ter aquela relação. E você tentar, Isso a academia vai adorar. sim, e sim, eu acho que é um filme que. Qual é um problema que eu e o Dan já conversamos? Quando foi. Já tivemos vários filmes sobre pessoas que faziam a vida delas e não tem ganho o Oscar de melhor filme. Vamos lá, Roma, Minari, Boyhood, Uhum. né? Não, Boyhood não é tanto, não é vida do Tão diretor, pessoal, mas mas é é sobre a sobre, mas vida. estamos querendo dizer no sentido da vida da criança, né? Vista pelo Uhum. ângulo infantil da vida, né? Como foi a época. Esses filmes e o BFS ele segue, né? O estilo, né? Tipo da visão de uma pessoa. Mas eu lembro que quando estreou, eu lembro que eu tava vendo as críticas, tudo, e uma das críticas falava que o Belfast era um Roma pro grande público. Exatamente. Mas é preto e branco, que assusta. Eu acho que muita gente se assusta com preto e Uhum. branco. Mas eu acho que é muito mais para público grande. Não é muito segmentado, porque muita gente achou Roma chato. Entendeu? Então eu acho que Belfast está muito longe disso. Ele pode ser preto e branco, mas tem passagens interessantes. E você é Uhum. 1 horinha e meia, passa rápido, entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas também têm um pouco de preconceito, de certa forma, com preto e branco, porque sempre imaginam que preto e branco é ligado a algo chato, né? Ou algo muito artístico Antigo. e antigo, né? E muito artístico. Mas eu achei o Belfast muito interessante. Eu acho que a indicação de melhor filme é óbvia. Melhor direção, melhor roteiro Melhor original, direção, melhor melhor roteiro, foto melhor atriz coadjuvante, eu acho que pode sim. pra Caitiona. Aí ator coadjuvante tá entre o Ciaran e o Jamie Dornan. Talvez os Eu dois acho sejam os dois indicados, nunca se muito difíceis, sabe. apesar da gente estar apostando também nisso agora. Mas eu acho difícil os É. dois. É, tem que ver como que vai ser no Acho SEG. difícil. Mas acho que no Globo de Ouro os dois conseguiram, por isso que os dois estão Sim, ali. mas eu ainda acho difícil. Porque É, vamos ver o SEG. o Jamie, ele não Jamie tem uma Dornan. grande cena também. Eu sinto falta disso, sabe? Uhum. Sinto falta disso. Depois eu tava pensando, agora curiosidades em si. Porque eles botam o Jamie e a. Ai, o nome dela não é difícil. A que faz a atriz coadjuvante também, a que faz a A mãe. Caitiona. São muito bonitos, os dois. E depois eu fiquei pensando assim, faz sentido, porque o Kenneth, quando ele era novo, É ele era muito bonitão. bonito. Quando ele era novo, assim, digo mais. Agora já é um homem muito mais velho. Quando ele era novo, ele era bonito. Mas ainda é um velho bonito. Sim. Mas assim, faz sentido, né? Ter dois pais tão bonitos, porque. Sim. Né? E. E eu acho que ficou bem interessante o filme. E eu acho que vale muito a pena assistir. Ver em família, é um filme super familiar, super. Faz coisas ali muito interessantes, assim, sabe? Da vida, a relação mãe e filho, sabe? É bem Uhum. engraçado. E a relação do pai, né? Que é aquela questão do pai, da presença do pai que não é sempre constante. E você vai também tendo uma noção do porquê que o diretor também é assim, Sim. né? Da vida e tal. É, que, de certa forma, a carreira do Kenneth poderia não ter dado muito certo, mas você vendo a vida dele, você entende que ele deve ter persistido muito, sabe? Tentado muito, ter lutado muito, porque todo filme que você vê que é uma coisa de criança, revendo, né? Vendo a sua vida pelos olhos, sempre tem alguma transformação, né? E o Belfast também
tem exatamente isso. Existe uma transformação na vida da criança, por isso que ele lembra dos fatos. Uma outra coisa que eu achei interessante é porque normalmente às vezes acontecem muitas cenas, por exemplo, que não tem a criança, certo? Uhum. E eu achei interessante que a maioria das cenas tem a criança, mesmo que escondida, ouvindo. Em algum lugar ele tá. Exatamente, que é exatamente as memórias Sim. dele. É Então, realmente do ponto de vista do menino. exatamente. Agora, por que o Belfast ganhou, tá no primeiro lugar em relação a Duna? Porque eu acho que tudo tem a ver com Pega mais no história. coração. Exatamente, tudo tem a ver com história. No fim, a história é o mais É, importante de um pega filme. mais no coração. E pega muito mais. Pelo menos pegou muito Uhum. mais em mim. Ah, Em você também. Mas assim, é muito mais próximo. De quem gosta de cinema vai se sentir muito próximo do filme. Então vamos aqui rever todo o top 10. Vamos falar tudo de novo. Em 10º lugar, empatados, Drive My Car e A Filha Perdida. 9º lugar, No Ritmo do Coração e Identidade, também empate. 8º lugar, Tic Tic Boom. 7º lugar, King Richard, Criando Campeãs. 6º lugar, Amor, Sublime Amor. 5º lugar, Não Olhe Para Cima. 4º lugar, A Mão de Deus. 3º lugar, Ataque dos Cães. 2º lugar, Duna. E primeiro, Belfast. uma boa lista. Eu acho que tá uma lista interessante. Top 10 melhores filmes de 2021. Lembrando que foram estreias no Brasil, incluindo em festivais. Exatamente. Então, em breve também vamos revelar a lista dos superfãs. Também vamos fazer a deles. Mas essa é a nossa As da lista. imprensa. Sim, e vocês também postem as suas listas também, não é? O que vocês acharam de Sim. 2021? Nos digam. Quem foi o Mandem primeiro nos lugar? comentários os seus melhores filmes do ano também. Exatamente. E agora, não é? Vamos nos preparando pro Oscar. Chegamos finalmente em 2022. Globo de Ouro já tá perto. Não vai ser aquele Globo de Ouro, não é? Mas, Não, mas já vamos ter os vencedores grandes aí já, pra gente já discutir. exatamente. Então, já temos já pelo menos um... Acho que a maioria, muitos desses filmes vão ser indicados ao melhor filme. Pelo menos a gente já teve já um olhar, não é? Sobre eles. Sim. O que é bom. Que às vezes demora muitos filmes pra estrearem no Brasil ou pra se poder ter uma visão deles. Eu senti que com a Netflix e talvez com a Amazon isso deu uma facilitada, né? É. É muito mais fácil ver os filmes antes do Oscar agora. E eu acho que também os cinemas que não querem arriscar. Os cinemas, eu digo as distribuidoras. Não querem arriscar muito. Perder espaço também. Mas é isso, pessoal. Foi esse nosso top 10. Valeu. Tchauzinho, até o próximo podcast. Tchau. Tchau.